Existe um nome para a sensação de acordar todo dia sem saber muito bem para quê. Não é preguiça, não é ingratidão. E com certeza não é só a idade. É uma coisa específica, com um mecanismo específico, que acontece com uma frequência muito maior do que a maioria das pessoas imagina, e que se camufla tão bem que a maioria de quem está vivendo isso não reconhece no próprio espelho. Se você se aposentou recentemente ou parou de trabalhar nos últimos 2, 3 anos e desde então sente uma espécie de vazio que não consegue nomear, um cansaço sem razão física, uma distância das coisas que antes te importavam, uma sensação de que os dias passam, mas você não está realmente dentro deles, este vídeo é sobre isso. Hoje a gente vai nomear o que está acontecendo. Vai entender por que esse tipo específico de sofrimento passa despercebido, às vezes por anos. E, antes do fim, vai ter 3 primeiros passos concretos que qualquer pessoa pode dar, ainda hoje, independente de recursos ou de diagnóstico formal. Porque há um nome para o que você está sentindo, e nome muda tudo. Quando a maioria das pessoas pensa em depressão, pensa em algo que se parece com um colapso, choro sem motivo, incapacidade de sair da cama, afastamento total do mundo. Mas a depressão que aparece depois da aposentadoria raramente parece com isso. Ela não chega com fanfarra, não tem um dia de ruptura. Ela vai se instalando devagar, como a umidade que não molha de uma vez. Vai encharcando por baixo, sem que você perceba até que o dano já está feito. E é exatamente por isso que ela passa despercebida. Porque quando alguém pergunta, como você está? A resposta honesta seria, não sei muito bem. Mas você diz, bem, me adaptando. E não é mentira. Você realmente acha que é adaptação. O problema é que adaptação e depressão, nessa fase específica da vida, podem ter uma aparência muito parecida. Os dois tiram a energia. Os dois reduzem o prazer. Os dois mudam o ritmo. A diferença está no que está por baixo. E é isso que a maioria das pessoas nunca para examinar. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE mostrou que a depressão atinge cerca de 13% dos brasileiros entre 60 e 64 anos. E um levantamento do Institute of Economic Affairs, feito com dados de vários países, encontrou que as chances de desenvolver depressão aumentam 40% após a aposentadoria. 40%. Não é margem de erro. É um risco real, documentado, que a maioria das pessoas enfrenta sem nunca ter recebido nenhum aviso. E tem um dado que talvez seja o mais importante de todos. Pesquisadores que estudam depressão em pessoas dessa faixa etária estimam que cerca de 40% dos casos não são diagnosticados. Não porque as pessoas escondam, mas porque nem elas mesmas reconhecem o que estão vivendo como depressão. Por quê? Porque há uma narrativa muito forte, que a gente absorveu ao longo de décadas, de que tristeza depois dos 60 é natural, de que desânimo é a idade, de que perder o gosto pelas coisas é estar se aposentando de verdade. Essa narrativa é conveniente para quem não quer encarar o problema e é devastadora para quem está no meio dele sem linguagem para nomear. Então vamos dar essa linguagem. Vamos falar dos sinais específicos. Não os sinais do manual clínico, os sinais que aparecem na vida real, na terça-feira à tarde, na mesa do almoço, no espelho do banheiro às 7 da manhã. O primeiro sinal é a alegria que some, mas não dói. Esse é o mais difícil de reconhecer porque não parece sofrimento. Você não está chorando, você não está com raiva, você simplesmente não está sentindo muita coisa. O neto veio visitar no fim de semana. Você ficou feliz de verdade? Ou teve uma espécie de alegria de superfície? Sorriu, abraçou, ficou bem, mas por dentro estava um pouco distante de tudo? Em psicologia, esse sintoma tem um nome, amedonia. É a redução da capacidade de sentir prazer nas coisas que antes traziam alegria. Não é a ausência de emoção no sentido dramático. É uma espécie de película que se coloca entre você e as coisas boas da vida. Você vê que deveria estar feliz, você até age como se estivesse, mas por dentro algo não liga. Muita gente que passa por isso acha que ficou mais sossegado, que está mais tranquilo, que já curtiu tudo que tinha para curtir. Isso não é sossego, isso é um sinal. O segundo sinal é a agenda vazia que parece descanso. Nos primeiros meses depois de parar de trabalhar,
Ter dias sem compromisso parece justo. Você trabalhou 30 anos, você merece esse descanso. O problema é quando semanas se passam e a ausência de agenda deixa de parecer liberdade e começa a pesar. Mas você continua chamando de "estou descansando", porque não sabe o que mais chamar. A estrutura do dia de trabalho, as reuniões, os horários, os colegas, os prazos, não era só produção, era organização da identidade. Quando essa estrutura some, o dia vira um espaço enorme que precisa ser preenchido com algum sentido. E quando esse sentido não aparece, o vazio começa a fazer barulho. Mas como ninguém fala sobre isso, a maioria das pessoas interpreta o vazio como preguiça, como falta de iniciativa, como falha de caráter. Não é. É um mecanismo de perda de estrutura que a psicologia documenta há décadas e que tem solução. O terceiro sinal é a distância da família que parece eles vivendo suas vidas. Você está no mesmo cômodo que as pessoas que ama, mas está um pouco longe. Não brigou com ninguém, não tem mágoa, está simplesmente em outro lugar. Conversas que antes eram naturais agora parecem esforço. Você participa, responde, está presente, mas algo foi embora. Uma ligeireza, uma curiosidade, uma vontade de saber da vida do outro que antes estava lá automaticamente. Quando isso acontece, a maioria das pessoas acha que os filhos estão ocupados, que a gente vai se encontrar menos mesmo nessa fase, que é a vida seguindo. Talvez seja, mas às vezes é sinal de que a conexão emocional, que depende de energia e de presença real, está consumindo mais do que você tem disponível agora. Isolamento emocional progressivo, mesmo no meio de pessoas, é um dos sinais mais frequentes de depressão nessa fase, e um dos mais silenciosos. O quarto sinal é o cansaço sem esforço físico. Você dormiu, não fez nada fisicamente pesado, mas está cansado. Um cansaço diferente do cansaço de quando trabalhava. Esse tinha uma explicação. Esse não tem. É o tipo de cansaço que não passa com descanso, que está lá de manhã, antes do dia começar, que faz qualquer tarefa parecer maior do que é, que faz você adiar coisas simples, não porque não quer, mas porque o corpo não colabora da forma que deveria. Esse cansaço crônico de baixa intensidade, sem causa física evidente, é um dos sinais físicos mais comuns da depressão, e um dos mais frequentemente atribuídos a, sei lá, deve ser a pressão, deve ser o colesterol, deve ser a idade. Pode até ser, mas quando existe junto com outros sinais desta lista, merece atenção. O quinto sinal é o pensamento de que o melhor já passou. Esse talvez seja o mais importante e o mais difícil de admitir. Não é necessariamente um pensamento em voz alta. É mais uma espécie de certeza silenciosa que foi se instalando. A sensação de que os capítulos mais significativos da vida já foram escritos, de que o que vem agora é epílogo, de que investir em algo novo, construir algo novo, querer algo novo, é para quem ainda tem tempo e você não tem certeza se tem. Esse pensamento específico é devastador não porque seja verdade, mas porque, quando se instala, ele começa a agir como verdade. Fecha possibilidades antes de investigá-las. Impede investimentos emocionais antes de tentá-los. Cria uma paralisia suave que parece sabedoria, mas é desistência disfarçada. Esses são os 5 sinais. Não os únicos, mas os mais frequentes, os mais silenciosos e os que mais facilmente passam por adaptação normal. Agora que você reconheceu os sinais, é importante entender por que eles aparecem. Não por curiosidade acadêmica, mas porque entender o mecanismo é o que transforma "algo está errado comigo" em "o problema tem nome e não é minha culpa". Quando a gente trabalha por décadas, o trabalho não está apenas pagando as contas. Ele está organizando a identidade. Está respondendo à pergunta "quem sou eu?" de uma forma tão automática que a gente para de perceber que a resposta depende dele. Você era engenheiro, era professora, era gestor. Era a pessoa que resolvia os problemas no departamento, que sabia de tudo o que estava acontecendo, que era consultada, que tinha um lugar nítido no mundo. Quando esse cargo some, por aposentadoria, por demissão, por qualquer razão, a identidade não some junto de imediato. Ela fica flutuando, procurando onde se ancorar. E enquanto não encontra ancoragem, o sistema emocional entra num estado de luto. Um luto real, legítimo,
que a psicologia reconhece como luto de papel social e que raramente recebe esse nome porque ninguém preparou você para ele. Junto com a identidade, vai a estrutura. O horário de acordar que tinha razão de ser. Os colegas que eram, muitas vezes, as relações sociais mais consistentes da semana. O senso de urgência que, embora cansativo, também organizava o tempo e dava a sensação de que cada dia tinha peso. Sem identidade clara e sem estrutura, o cérebro, que passou décadas operando com ambas, fica em estado de busca. E busca sem encontro, quando se prolonga, vira sofrimento. Não porque você é fraco, não porque você não se preparou direito, mas porque ninguém, nenhum RH, nenhum planejador financeiro, nenhum familiar bem-intencionado, ensinou que a aposentadoria é uma transição de identidade, não apenas uma mudança de rotina. Não é você que está errado, é a narrativa. A narrativa que diz que a aposentadoria é só descanso merecido e que quem não está feliz nela está sendo ingrato. Essa narrativa é falsa, está documentada como falsa e faz um dano real a pessoas reais que estão sofrendo em silêncio esperando que a adaptação chegue. O que você está sentindo tem nome. Chama-se depressão pós-aposentadoria ou, na linguagem da psicologia, síndrome do desengajamento. Não é fraqueza. É uma resposta previsível a uma transição que foi subestimada por todo mundo ao redor. E como tem nome, tem tratamento. Como tem mecanismo, tem saída. É isso que a gente vai ver agora. Antes de ir para os passos práticos, quero mencionar algo para quem quiser ir mais fundo nisso. Existe um material chamado Plano de 30 Dias, Acordar com Propósito. Um guia estruturado especificamente para criar uma rotina com sentido nos primeiros meses depois que o trabalho para. Não substitui acompanhamento profissional, mas é um primeiro passo concreto para quem precisa de estrutura agora, não depois. O link está na descrição. Certo. Você reconheceu os sinais. Você entendeu o mecanismo. Agora vem a pergunta que importa. O que fazer? Antes de responder, quero antecipar uma objeção que aparece muito nesse ponto. Mas eu não tenho dinheiro para psicólogo ou não tenho tempo para ficar fazendo terapia. Esses passos não dependem disso. São passos para começar agora, com o que você tem, onde você está. O primeiro passo é nomear o que está acontecendo, em voz alta, para alguém. Não para pedir solução, não para receber conselho, para dizer, uma vez, para outra pessoa, que você não está muito bem, que tem sido difícil, que você não está sabendo muito bem quem é sem o trabalho. Parece pequeno, não é? A pesquisa em saúde mental mostra consistentemente que nomear o sofrimento, tirá-lo do silêncio interno e colocá-lo em palavras para outra pessoa já reduz sua intensidade. Não resolve, mas quebra o ciclo de isolamento que amplifica tudo. Essa pessoa pode ser um cônjuge, pode ser um filho adulto, pode ser um amigo de longa data. Não precisa ser um profissional de saúde, mas pode ser, se você tiver acesso. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas pelo número 188 e online em cvv.org.br. E não é só para a crise, é para quem precisa falar e não tem com quem. O passo é, hoje, antes de dormir, falar para alguém. Uma frase. Não está fácil. Isso já conta. O segundo passo é criar uma âncora de estrutura para amanhã. O cérebro que perdeu estrutura precisa de estrutura, mesmo que pequena, mesmo que criada artificialmente. Não uma agenda cheia de compromissos, uma âncora. Uma âncora é algo que acontece no mesmo horário, todos os dias, que dá ao dia um ponto de referência. Pode ser uma caminhada às 7 da manhã, pode ser um café feito com atenção, sem pressa, num horário fixo. Pode ser ligar para alguém toda terça e quinta às 10. Pode ser qualquer coisa, desde que seja real, concreta e aconteça no mesmo horário. Estrutura não cria propósito sozinha, mas cria o chão onde propósito pode começar a crescer. E sem chão, nada cresce. Decida agora, antes de fechar esse vídeo, qual vai ser sua âncora de amanhã. Só uma. O horário, a atividade, o compromisso consigo mesmo. O terceiro passo é consultar um médico, não para tratar depressão, mas para descartar o que pode estar se somando. Cansaço sem causa física, perda de prazer, alteração de sono.
Esses sintomas também podem ter componentes biológicos que precisam ser avaliados. Alteração de tireoide, deficiência de vitamina D, variações hormonais. Todas essas condições podem amplificar um quadro de depressão de forma significativa, e todas são detectadas com um exame de sangue simples. Não estou dizendo que o que você está sentindo é só físico. Estou dizendo que um médico clínico pode ser a porta de entrada mais acessível e mais fácil de atravessar do que "vou fazer terapia", para quem nunca teve acesso a esse tipo de cuidado. Se você tem acesso ao SUS, pode marcar uma consulta com um clínico geral e mencionar os sintomas que reconheceu aqui. Se tem plano de saúde, o caminho é o mesmo. O objetivo não é chegar com um diagnóstico pronto, é chegar com os sinais que você reconheceu e pedir ajuda para entender o que está acontecendo. Isso não é fraqueza. Quem trabalhou décadas cuidando de tudo e de todos tem o mesmo direito de ser cuidado. Se quiser transformar o que vimos aqui num plano concreto para os próximos 30 dias, com estrutura de rotina e direção desde o primeiro dia, tem um material na descrição que foi feito especificamente para esse momento. Quero fechar com algo importante. Tudo o que vimos hoje não é sobre aceitar que algo está errado com você. É sobre recusar a ideia de que o que está acontecendo é inevitável. Depressão pós-aposentadoria não é destino. É uma resposta, previsível, documentada, compreensível, a uma transição que ninguém preparou você para fazer. Uma transição que rouba a identidade, estrutura e propósito de uma vez, sem aviso, e espera que você se adapte como se isso fosse simples. Não é simples. E o fato de estar difícil não diz nada sobre quem você é. Você construiu uma carreira, sustentou uma família, tomou decisões difíceis, atravessou fases que outras pessoas nem conseguem imaginar. Esse repertório não sumiu. Está esperando ser conectado a algo novo. E essa conexão começa com reconhecimento. Com nomear o que está acontecendo. Com dar ao sofrimento o respeito de não chamá-lo de "é a idade". Os 5 sinais que você conheceu hoje, a alegria que some sem doer, o vazio da agenda que parece descanso, a distância emocional que parece que os outros estão vivendo suas vidas, o cansaço sem causa e a certeza silenciosa de que o melhor já passou, esses sinais não são sentença, são um mapa. E mapa serve para saber onde você está agora e para encontrar o caminho de onde quer chegar. Antes de terminar, quero deixar uma pergunta com você. Não precisa responder agora. Pode ser na caminhada, antes de dormir, na próxima vez que o dia estiver quieto. A pergunta é: se você pudesse acordar amanhã com uma coisa para fazer que valesse o seu tempo, não para produzir, não para ser útil a alguém, não para cumprir uma obrigação, mas apenas porque você de verdade queria fazer, o que seria? Pode parecer que essa pergunta não tem resposta agora. Tudo bem, guardar a pergunta já é um começo. Porque a segunda metade começa quando você decide que começa. E você já deu o primeiro passo. Está aqui.